O template que eu passei para vocês de hidrossanitário, ele já está redondinho, tá? Significa que vocês vão ter as peças necessárias e conexões e a tubulação já está configuradinha certinha. Também os sistemas estão configurados de maneira correta, tá? Nesse primeiro momentinho aqui, eu quero mostrar para vocês como é que vai funcionar a questão da visualização do projeto, tá? Vocês estão aqui, vocês vão, a partir do momento que vocês abrirem o template, vocês vão ter essa sanitária aqui e essa hidráulica aqui, tá? O que vai definir o que está aparecendo na tela para vocês é o modelo de vista e o sistema de tubulação que vocês estiverem utilizando, tá? Nos projetos hidrossanitários, a gente vai ter o esgoto primário, a gente vai ter o esgoto secundário, tá? Que vão ser, basicamente, o esgoto secundário, ele vai ser todo aquele que ele não é fecal, tá? Então, por exemplo, aqui a gente, no pavimento térreo, a gente vai ter esse lavatório aqui, tá? A gente vai ter que colocar uma caixa sifonada aqui também, tá? Isso tudo eu vou esmerilhar um pouquinho mais pra frente. Mas, só que, então, esses dois aqui, né, tanto o lavatório até a caixa sifonada, eles vão ser esgoto secundário. A partir do momento que eu sair aqui com a tubulação de 100 milímetros, né, que vem aqui do vaso sanitário, obrigatoriamente, né, quando eu fizer essa ligação, a partir desse momento aqui, todo esse trecho vai ser considerado esgoto primário, tá? Deixa eu abrir aqui a legenda só para vocês entenderem de forma mais lúdica, né? Então, o esgoto primário e secundário vão ser responsáveis aí pelo esgoto de lavatório, caixa sifonada, chuveiro, né, que a água vai da caixa sifonada, vai embora, né, vai e conecta aqui no esgoto da bacia sanitária. A ventilação, ela é de norma, tá? A ventilação, basicamente, ela serve para duas coisas, tá? Ela serve tanto para evitar o mau cheiro dentro do banheiro. Vocês têm alguns locais que vocês vão, principalmente shopping, vocês chegam no banheiro e tá aquele mau cheiro. Muito provavelmente nem foi questão de má limpeza do banheiro, tá? Porque eles limpam frequentemente essas áreas. O que acontece é que a ventilação ela é mal feita e todo o mau cheiro do esgoto acaba saindo pela caixa sifonada, saindo pelo sifão do lavatório. Então, tudo isso acontece por uma falta de ventilação, porque esse mau cheiro ele não tem para onde sair, tá? Então, é isso que vai causar o mau cheiro na tua obra, na tua edificação, tá? O esgoto com gordura, ele também, por norma, ele é considerado como esgoto secundário, tá? Só que ele tem uma especificidade. Ele é gorduroso. Ele vai ser um esgoto mais espesso. Lá no escritório que eu trabalho, a gente costuma dizer que a gordura ela dá mais problema do que o esgoto primário, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esse cara aqui. Sempre usar uma inclinação boa de 2%. Sempre utilizar uma tubulação maior do que 40 milímetros quando for fazer a pia. Então tudo isso vocês têm que tomar cuidado, tá? Mas eu vou bater nesse ponto novamente, mais um pouquinho pra frente, porque isso é muito importante, tá? Esgoto com sabão também é considerado esgoto secundário, só que, de novo, ele também tem uma especificidade. Ele tem muita espuma, então a gente tem que ter um cuidadinho ali para essa espuma não voltar, não retornar. Acontece muito mais em prédios, porque a altura é muito alta, né? O prédio ele tem uma elevação muito grande, ele tem prédios baixos, eles têm 20 metros, prédios mais altos chegam a 100 metros, né? Então, o esgoto com sabão acaba sendo um problema muito maior em predial. Porém, quando tu vai fazer uma casa, a gente também separa esse esgoto, as famosas águas cinzas que o pessoal fala, a gente está falando deste cara aqui, esgoto com sabão, tá? Drenagem pluvial e dreno de split, um é para calha e o outro é para o ar-condicionado, né? Então a gente vai trabalhar com esses dois aqui numa outra oportunidade, numa próxima aula, né? Quando a gente for falar especificamente de drenagem, tá? Por enquanto a gente vai se manter nesses caras aqui. Isso daqui a gente não vai falar agora, tá? Que isso daqui é como é que a gente vai fazer o detalhamento do projeto, tá? E isso vai ficar um pouquinho mais pra frente, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês abrirem um projeto, vão começar um projeto hidrossanitário,
é carregar a arquitetura no projeto de vocês, tá? Aqui nesse caso, como é um mini curso, eu já carreguei aqui a arquitetura para melhorar um pouco essa questão do tempo e da dinâmica da aula, né? Mas só que quando vocês abrirem, vai estar quando vocês abrirem não, quando vocês forem fazer outro projeto, vocês vão estar numa página em branco, tá? E vocês vão ter que carregar esse projeto aqui para dentro. O João Emerson deve ter ensinado, eu vi ele ensinando como é que carrega os vínculos e tudo mais. Mas caso vocês não tenham aprendido ainda, vamos lá, vamos ensinar de novo como é que faz para carregar o vínculo e tudo mais. Vocês têm que vir aqui em gerenciar vínculos, tá? Aqui na aba de gerenciar, aqui ó, gerenciar, e vocês vêm aqui em gerenciar vínculos, tá? E nesse caso, o vínculo que o nosso amigo João Emerson disponibilizou pra gente é um vínculo em IFC, tá? Vocês vêm adicionar e procuram no computador de vocês onde é que está o modelo e carreguem aqui para dentro. A partir do momento que vocês carregarem, tá? Vocês só troquem aqui de sobreposição para anexo e deem OK, tá? Troquem, eu sempre recomendo trocar para anexo a arquitetura, porque às vezes a sobreposição acaba dando problema, tá? Então eu sempre troco aqui para anexo e clico em OK. Ele vai demorar um pouquinho, dependendo de cada computador aí, tá? E vai carregar a casa todinha para vocês, tá? O template, ele só tá contando com um nível, né? Eu só coloquei o nível térreo nele, que é o nível 00, tá? Vocês, depois que carregarem a casa, vocês vão procurar, ela vai estar num espaço vazio, tá? Inclusive pode estar fora do recorte de vista, então pode acontecer isso daqui, ó. Ela pode não aparecer, aí vocês pensam, poxa, eu acabei de carregar o vínculo, né? Por que ele não está aparecendo? É porque você está com o recortar vista aqui ativado e a região de recorte ela está visível. Ou pode estar invisível, né? Então aí piorou mais a situação, tá? Aí você deixa a região de recorte visível, aí você já sabe onde ele está visualizando, onde é que a tela do Revit está mostrando os itens, né? E você desabilita aqui o recortar vista, tá? Desse modo, vai aparecer tudo que tiver ao redor aqui, tá? Tudo que tiver ao redor. E você só precisa fazer o seguinte, você vai pegar a sua extensão, né, da vista e vai trazer aqui para onde está a sua edificação, tá? E a partir desse momento você pode clicar em recortar a vista novamente para mostrar só o que tiver nessa área, que é normalmente o que se faz, tá? A gente não deixa todo o projeto carregado ao mesmo tempo. Dependendo do computador, ele não vai funcionar corretamente. E também para apresentação de projeto, o ideal é que você elimine bastante aqui as extensões, tá? Deixa só realmente o que for importante, para não correr o risco dele, quando você for colocar as coisas em prancha, dar algum problema, tá? Só que para fins de modelagem é bom deixar uma rebarba aqui, uma sobrinha, para caso aconteça algum problema, algum bug, você vai carregar alguma família aqui e der algum problema. Então é sempre bom deixar uma sobrinha aqui, uma rebarba, tá? Então, dito tudo isso, né? Com o modelo carregado, você pode criar um corte, tá? Só para ajeitar essa questão de nível, né? Para você criar um corte, você vem aqui em cima, ou então vem em vista aqui e corte, tá? Ele por padrão colocado aqui em cima. Se você quiser cadastrar um comando como eu fiz, eu cadastrei CR para corte, então eu não preciso ficar vindo aqui toda hora para criar um corte, tá? Isso fica a critério de vocês. Recomendo sempre passar um corte para ajeitar essa questão do nível logo após ter carregado o vínculo, tá? Outra coisa que eu preciso explicar para vocês é que o template ele foi feito de forma a não ficar esse tanto de nível poluindo aqui a situação de vocês, tá? Então, esses níveis todos são referentes à arquitetura, tá? Vocês vão usar eles de base para criar os níveis de vocês. Então aqui, ó, o térreo da arquitetura, ele tá em... Cadê? O térreo dele, ele tá aqui tá em ponto 30, tá? O térreo da arquitetura ele está em ponto 30. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o nível do térreo que já existe no template e vocês vão alinhar ao nível da arquitetura, tá? E depois vocês vão criar o nível superior, né? Que no caso essa casa tem 2 pavimentos.
vocês vão ver onde está o nível superior da arquitetura. Nesse caso eu já coloquei, tá? É 3,40, tá? E por fim o nível da cobertura, que é 6,50, tá? Então vocês vão criar o nível da cobertura aqui, vão alinhar com a cobertura da arquitetura, tá? Com o nível da arquitetura, e vocês podem escrever N3 cobertura, tá? 6,50 de altura, tá? A segunda coisa que vocês vão fazer é sempre fixar esses níveis para eles não fugirem, tá? Vocês podem acabar mexendo neles sem querer, então é bom deixar eles sempre fixados, tá? Ah, eu organizei eles aqui, ele já tá no nível padrão, tudo certo, então fixa ele, tá? Eu não quero estar mexendo nele toda hora e desalinhar e correr o risco de desalinhar ele, tá? A partir do momento que você fez esse corte e adicionou os níveis, você já pode mexer com os modelos de vista, tá? O modelo de vista de sanitário e o de hidráulico, ele vai sumir com esses níveis aqui que eles vão atrapalhar a visualização de vocês. Então vai aparecer apenas os níveis do projeto hidrossanitário, tá? Só deixa eu escrever N2 aqui. E eu arrumo esse cara aqui também. E esse aqui é o N1. Tá? Então, vocês não vão estar vendo toda hora esses níveis de arquitetura que poluem a visualização do projeto, tá? Tanto no sanitário como no hidráulico, isso acontece, tá? Agora sim, partindo para a questão da modelagem, né? A gente, né, depois de ter criado os níveis, vocês precisam criar as vistas de planta, tá? Nesse caso aqui, só vai ter a planta de piso do nível 1, né, do N1, do térreo, porque eu já criei previamente essa vista, tá? Do mais, não vai ter nenhuma outra para vocês vão ter que vir aqui em vista de plantas de piso, aqui ó, superior, ok, tá? Carregou, vem aqui, modelo de vista, coloca o sanitário ou hidráulico, dependendo do que você vai modelar, tá? Renomeie aqui para ficar tudo padronizado, né? Sanitário, planta baixa superior, tá? Beleza? Depois de renomeado, vocês já podem editar aqui a faixa de vista, tá? Para sanitário, isso é uma coisa muito importante, tá? Anotem isso em algum lugar. Para sanitário, é bom sempre deixar uma profundidade de pelo menos -1 para baixo, tá? Menos 1 metro para baixo. Vocês já vão entender o porquê. Plano de corte, sempre deixem a 1,50. E esse topo aqui, vocês podem manter em 2,30, tá? E pode aplicar, tá? Vocês vão conseguir estar enxergando. Isso daqui é problema com o IFC, tá? Depois que tu carrega o IFC, pode dar esses probleminhas, tá? Esses glitches aqui de visualização. Isso acontece toda vez que você vai utilizar um IFC, tá? Você pode tentar diminuir aqui a faixa de vista para assumir com esses caras. Ou, né, não abaixo muito de 2,20, tá? Porque senão vocês não conseguem visualizar tudo. E outra maneira de fazer isso é vocês, clicam aqui, selecionar vínculos. Normalmente ele vai estar com o xizinho, né? Ele não vai estar sendo possível você selecionar. E também em subjacência, vocês ativam esses dois caras, tá? E vocês vêm aqui, e vocês selecionam só esse cara e ocultar na vista, tá? Como é que vocês fazem para selecionar só um cara em vez de selecionar o vínculo inteiro? Vocês apertam no Tab uma vez, Tab, até que vocês vão conseguir ocultar só esse cara aqui que está poluindo a visualização de vocês, tá? Beleza? Tendo dito tudo isso, para a modelagem do projeto, né? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer vai ser um croquisinho, tá? De como vocês pretendem fazer esse traçado, tá? Porque vocês precisam saber o caminho que vocês querem fazer, porque não se vocês forem tentar modelar de cara aqui, eu vou aqui em sistemas, cadê? Eu vou aqui em sistemas,
eu vou colocar tubo aqui, eu vou sair tentando passar tubo aqui adoidado. Vocês não vão conseguir um bom resultado, tá? Então, tendo dito isso, vocês precisam criar um croquisinho ali de mais ou menos o que eu imagino, o que eu imagino traçar aqui, né? No meu caso, tá? Eu já criei um croquisinho no próprio CAD que o Jomerson ele disponibilizou pra gente, tá? Justamente para deixar a aula mais dinâmica, mas vocês não vão ter vocês vão ter que realizar esse croquis desde o zero, tá? Para motivos de, como é o primeiro de muita gente aqui, eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, tá? Eu vou abrir aqui o croquis e vou estar fazendo ele junto com vocês, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. E beleza. Vocês têm que ter em mente sempre que do vaso sanitário vai sair um ponto, né? Vai sair um ponto do vaso sanitário, tá? Então, eu costumo no Revit fazer os croquis com as linhas, tá? Então, comando DL ou então anotar cadê? Anotar e linhas, cadê linhas? Ou arquitetura e linha de modelo, tá aqui. Não, linha de projeto, tá? Eu não sei onde é que fica, tá? Porque eu normalmente uso o DL, então eu não tô lembrado de cabeça onde é que ele fica aqui em cima. Mas, em todo caso, o DL, tá? Vai funcionar da mesma forma. O vaso sanitário, ele sempre vai ficar a ponto 32 da parede, tá? Isso é uma medida padrão ABNT. Então, o vaso sanitário sempre vai ficar a ponto 32 da parede. Então, vocês podem mandar um ponto 32 aqui, tá? E esse aqui vai ser o ponto do vaso, tá? O vaso sempre vai sair daqui. Vocês vão colocar uma pecinha, que é o adaptador para saída do vaso sanitário. E ele sempre vai ficar a ponto 32 desse piso, tá? Vocês também vão precisar sair com o ponto do lavatório, tá? Agora que é muito importante vocês terem isso em mente. Aqui eu tenho uma viga, tá? Eu não posso simplesmente... Deixa eu mostrar um corte aqui pra vocês. Deixa eu passar isso daqui pra 1,50. Uma coisa que só um parênteses aqui. Não tenho pena de fazer corte, tá? Vocês podem fazer corte à vontade. Pode sair passando o corte onde vocês precisarem passar a tubulação, tá? Sempre lembrando de só passar aqui pro modelo de vista sanitário e transformar aqui na 1 para 20 para ficar bem pequeno e vocês conseguirem enxergar tudo bonitinho, tá? Vocês têm uma viga aqui embaixo, ó. Vocês não podem simplesmente passar um tubo aqui. Deixa eu trocar aqui para esgoto secundário. Aqui embaixo. Vocês não podem simplesmente passar uma tubulação aqui, ó, de 40. Vocês não podem simplesmente passar uma tubulação aqui, tá? Vocês vão estar destruindo a viga todinha nesse processo, tá? Vocês não podem fazer isso e depois querer vir pro lado aqui, com inclinação aqui, né? Vocês não podem querer fazer isso daqui, tá? Porque vocês têm uma viga aqui. Então, nesse caso, duas opções que vocês têm, tá? A primeira opção é, se no projeto de arquitetura tiver explícito carenagem no projeto, significa que vai ter uma proteção aqui, ó. Vai ter uma proteção de plástico aqui ou de metal, dependendo do padrão do projeto, que ela vai ficar aqui escondendo essa tubulação. Então vocês vão passar a tubulação não na parede, tá? Vocês vão passar a tubulação um pouco antes da parede, entenderam? Se for carenagem, tá? Se não for carenagem, vocês vão ter que fazer uma manobra aqui com a tubulação, tá? Que normalmente se faz. Para fins desse projeto aqui, como não foi especificado se seria carenagem ou não, eu vou fazer do modelo padrão de casa que normalmente não possui essa carenagem, tá? Então eu vou trazer aqui a tubulação para dentro da parede e, né, os comandos de arquitetura, eles funcionam em suma para cá também, tá? Então se vocês usarem o SL ou aqui modificar e o cortar, que ele tá bem aqui, ó, cadê? É o cortar... cadê o cortar? Calma lá, eu sou meio ceguinho. Eu também não estou encontrando o cortar aqui.
dividir elemento, tá aqui, SL, tá? O dividir elemento, ele também funciona para tubulação, tá? Então tu consegue cortar o tubo aqui, ele vai colocar uma luva, tá? Então vocês, depois que quando vocês se depararem com uma situação dessas, vocês vão ter que fazer essa pequena manobra, tá? Vocês vão ter que fazer o lavatório dessa forma, tá? Vocês vão ter que deixar esse joelho aqui. Eu vou ter que abaixar essas duas peças para elas ficarem o máximo possível aqui encostadas da viga, tá? E o máximo possível dentro do contrapiso, tá? Sempre mantendo esse cuidado. O que o cara vai fazer na prática, a pessoa quando for executar? Vai fazer um pequeno enchimento aqui para esconder essa tubulação. Porque não tem o que fazer, tá? A viga ela vai ficar aqui, a gente não pode destruir essa viga, tá? Tem ferragem passando aqui. Então, a maneira como é feito é essa, tá? A gente faz um pequeno ajuste aqui na tubulação e a pessoa faz um pequeno enchimento aqui para esconder a tubulação, ou então faz um enchimento todo aqui na parede para não ficar feio, só embaixo do lavatório, tá? Só essa partezinha aqui para esconder essa tubulação, tá? Só que por enquanto eu não vou estar modelando ainda, tá? Eu vou primeiro terminar de passar o croquis aqui com vocês, tá? Além da bacia sanitária, né, que é este cara aqui, vocês também vão precisar passar o lavatório. Como dito anteriormente, né, vocês vão precisar fazer a manobra e a tubulação vai parar mais ou menos por aqui, né? E vocês vão trazer ela, tá? Até a caixa sifonada, tá? Nesse caso, como a gente tem chuveiro, tá? Tem um chuveiro aqui, vocês não estão vendo por causa da faixa de vista, tá? Para sanitário, eu não costumo deixar o chuveiro aparente. Se vocês necessitarem de deixar o chuveiro aparente, só vocês aumentarem esse cara aqui para 2,20, tá? 2,20 e esse cara aqui para 2,30. Costuma funcionar muito bem. Apareceu o chuveiro, tá vendo? Vocês vão precisar passar esse tubo para esse lado, tá? Porque normalmente quando se tem chuveiro, quando não é lavabo, quando é um banheiro, a gente vai precisar tanto de uma caixa sifonada na parte molhada do banheiro, como um ralo seco aqui nessa área. Para que o ralo seco? Se o cara colocar um box aqui, muitos boxes eles impedem que haja passagem de água daqui para cá. Então vamos supor que eu lavei o banheiro, eu estou querendo secar esse banheiro todo. Eu não vou conseguir usar o rodo para passar água para cá, porque o box ele vai estar impedindo. Quem tem aqueles boxes de metalon em casa sabe que fica um dente aqui impedindo a passagem de água, tá? Então por conta disso, a boa prática, né, ela diz que é bom sempre manter uma caixa sifonada aqui ou aqui, e ao contrário, colocar um ralo, né? Se a caixa sifonada estiver aqui, colocar o ralo aqui. E se a caixa sifonada estiver aqui no chuveiro, que é normalmente onde eu costumo deixar a caixa sifonada, a gente vai precisar colocar um ralo seco aqui para manter para ter o escoamento de água tanto na parte seca quanto na parte molhada do banheiro, tá? Nesse caso, eu vou estar colocando a caixa sifonada aqui no chuveiro, tá? Vocês já podem ir adicionando a caixa sifonada, tá? Para qualquer coisa que vocês tenham que utilizar sistemas, né? Sistemas hidráulicos ou até o elétrico, né? Como já me ensinou, vocês vão precisar vir aqui para a aba de sistemas, tá? A parte de hidráulica ela tá contemplada aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, nesse pequeno pedaço aqui, tá? Para vocês colocarem uma caixa sifonada, a caixa sifonada é um acessório de tubulação, tá? Comando PA, tá? Para colocar algum acessório, tá? Comando PA. Para colocar uma conexão PF, é só vocês lembrarem, prato feito, tá? Para quem gosta de comer aí, PF, prato feito, para vocês colocarem uma conexão. PA para acessório, autoexplicativo, né? A de acessório. E PI para tubulação, tá? Vocês também podem vir aqui, tubo, né? PI aqui, ó, bem aqui nesse canto. Esse marcador da tubulação, eu não costumo utilizar ele, tá? O Revit ele criou essa ferramenta como uma maneira de tentar automatizar essa questão de lançamento de tubulação.
mas nunca funcionou corretamente, então eu não recomendo vocês estarem utilizando, tá? Tubulações paralelas é uma função muito específica que vocês provavelmente nunca vão usar, tá? Se vocês precisarem usar dois tubos em paralelos, recomendo muito mais vocês puxarem o tubo e copiarem ele para o lado, tá? Do que tá utilizando essa função. E aqui tem a conexão, o acessório, e essa tubulação flexível aqui por exemplo, se vocês estiverem utilizando algum sistema flexível de tubulação, que não é o nosso caso, tá? A conexão hidráulica por exemplo, vamos supor que a gente estivesse fazendo esse projeto aqui no CAD, tá? Quando a gente vai fazer o projeto no CAD, a bacia sanitária ela vai ser só um desenho chapado no chão. Ele não vai ser um modelo de uma bacia sanitária. Então, nesse caso, vocês vão precisar colocar as conexões, tá? Então, vocês vêm aqui, cliquem, e eu já selecionei algumas peças aqui para vocês, tá? Mas não vão ter todas, tá? Não vão ter todas as peças aqui. Até porque, como o curso ele disponibilizou em FC bonitinho, eu não achei necessidade de colocar, por exemplo, a bacia sanitária aqui, tá? Só que, por exemplo, no pavimento de baixo não tá a pia aqui, né, que deveria estar. E também, na área de serviço aqui, né, a gente não tem um tanquezinho aqui, ou seja, a pessoa não vai conseguir lavar roupa. Então, para fins de didáticos aqui, a gente vai colocar um tanquezinho aqui só para ter todos os sistemas no projeto bonitinho, tá? Agora sim a gente pode, depois de toda essa explicação, a gente pode estar fazendo o nosso croquis, tá? Eu vou estar colocando a caixa sifonada aqui nesse canto, tá? O traçado, ele é feito de maneira arbitrária, tá? Lógico que é bom ter bom senso, né? Vocês têm que ter esse bom senso. Vocês são engenheiros, né? Então vocês têm que ter esse bom senso. Esse bom senso vem com o tempo, tá? Então não se preocupem, a partir de vocês forem fazendo mais projetos, esse bom senso vai ficando mais e mais aguçado, tá? Vocês vão colocar, eu vou colocar a caixa sifonada aqui nesse canto, tá? Vocês não precisam seguir exatamente o que eu estiver fazendo aqui, tá? Isso é a minha maneira que eu desenvolvi esse traçado. Não significa que precisa ser a sua, tá? Isso é só uma sugestão. Lógico que a gente tem que manter algumas normas que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, tá? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre norma, tá? Por enquanto vamos se ater a isso. Eu vou colocar a caixa sifonada aqui nesse canto, né? Canto do chuveiro. Vou colocar aqui um ralo seco, né? Um ralo seco. É o ralo cônico, tá? Ele tá aqui escrito como ralo cônico. Vou colocar ele nesse canto aqui, entre o vaso sanitário e o lavatório, tá? Vou estar colocando ele aqui. E para o lavatório, eu vou estar colocando o sifão para lavatório, tá? Que é este cara bem aqui. Cadê? Calma aí. Eu acho que descarregou o sifão para ele. Imagino que tenha descarregado o sifão. Eu não entendo o motivo, tá? Mas ele descarregou o sifão, tá? É um sifãozinho que eu modelei ele para colocar aqui no lavatório, tá? Mas por enquanto vamos manter assim, tá? Eu vou atualizar depois o template e vou colocar para vocês de novo, tá? Tenho em mente que vai ter um lavatório saindo daqui, tá? E a partir daqui a gente pode planejar o traçado, né? A caixa sifonada, se vocês apertarem espaço nela, vocês vão ver que ela vai girar em 90 graus, tá? Se vocês precisarem utilizar um ângulo de 45 graus na caixa sifonada, é só vocês usarem o comando rotate, tá? RO. E posicionar mais ou menos no centro aqui da caixa sifonada. Não precisa estar se preocupando muito com posição ainda, tá? Clica. Esse segundo ponto aqui é a orientação do giro, né? Vocês vão clicar, eu quero girar daqui para baixo, né? Então vou clicar aqui, ó, na saída da caixa sifonada. Eu quero ela para cá, 45 aqui. Se por algum acaso eu quisesse um ângulo muito esquisito, eu quero por algum motivo um ângulo de 27 graus, tá? É só vocês digitarem no teclado numérico de vocês, 27, tá? Isso é só um exemplo. E darem OK, ela vai ficar torta, tá? Então vocês podem utilizar o ângulo que vocês
precisarem, né? Tem algumas arquiteturas que elas não estão exatamente alinhadas e você precisa usar um ângulo diferente, então eu estou mostrando isso aqui para você, tá? Mas eu vou estar usando o ângulo de 45 mesmo, tá? Aqui, vou estar usando o ângulo de 45 graus. E vou estar saindo com a tubulação da caixa acionada daqui, né? Tá saindo com a tubulação dela daqui. E a tubulação do vaso sanitário, né? Daqui também. Com o adaptador aqui para a saída de vaso sanitário, tá? Esse adaptador ele já tem a distância certinha de 32, tá? Se vocês quiserem colocar ele direto aqui, vocês podem. Tá? Ele fica só um pouquinho antes, mas aí eu imagino que não tenha problema, tá? Se vocês quiserem usar ele direto aqui, não tem problema nenhum, tá? Vocês alinharem ele aqui com o vaso. É uma diferença muito pequena, não faz diferença, tá? E aí, beleza, tá alinhado aqui o vaso sanitário, o ralo e a caixa sifonada, né? E do outro lado a gente vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Eu tô aqui com o chuveiro, né? Eu vou ter que colocar uma caixa sifonada aqui. Eu vou copiar ela, tá? Eu posso fazer isso, eu posso usar o copy aqui para copiar ela para cima, tá? Uma outra maneira de fazer essa cópia é selecionando o item que eu quero copiar, segurando o Ctrl, vai aparecer esse maisinho, vocês clicam e arrastam na direção que vocês querem copiar, tá? Vai copiar a caixa sifonada da mesma maneira, tá? Eu vou colocar ela aqui, nesse cantinho, e eu vou girar ela novamente em 45 graus, tá? Para ela ficar nessa posição aqui. Vocês já vão entender o motivo. A partir desse ponto, a gente já está mais ou menos encaminhado para começar a passar a tubulação, tá? Só vou terminar aqui de lançar essas tubulações, tá? Alinhado bonitinho, tranquilo, né? Falta o ralo cônico aqui, né? Vamos colocar ele aqui também. Alinhar ele bonitinho aqui. Eu vou colocar ele de novo entre o lavatório e a bacia sanitária, tá? A partir desse ponto, a gente já pode começar a traçar a tubulação, né? No meu caso, como eu falei pra vocês, eu tenho já um croquisinho pronto, né? Eu sei mais ou menos o que eu quero fazer aqui. Então eu já sei que eu quero sair daqui, desse ponto aqui, né? Eu quero vir aqui e eu já vou deixar essa tubulação aqui com uma espera lá embaixo, tá? E eu já sei que eu quero sair desse banheiro aqui, desse vaso sanitário, é o esgoto primário, tá? Eu sei que eu quero sair desse vaso sanitário aqui em 45 graus, tá? Eu quero sair dele aqui em 45 graus. E eu quero sair aqui com ele. E eu quero deixar ele aqui, ó. E esse cara mais ou menos aqui, ó. Tá? Eu quero deixar esses dois alinhados aqui. Por que isso, Gabriel? Porque vocês têm que pensar que esse esgoto ele vai ter que descer, tá? Eu vou ter que criar uma coluninha aqui para conseguir descer esse esgoto para dar fim nele, né? Então vocês vão ter que ir lá embaixo, vocês vão ter que procurar um cantinho aqui para jogar esse esgoto, tá? Em alguns projetos, quando o arquiteto já é muito safo, ele já deixa esse espaço disponível para a gente estar utilizando, tá? Não foi o caso desse projeto aqui. Como é um projeto bem simples, não foi definida essa questão, mas não tem problema, tá? A gente vai ter que criar um cantinho vivo aqui, né? Para poder passar essa tubulação. Eu escolhi esse lavabo aqui, tá? Então nesse lavabo a gente vai ter que descer essa tubulação, tá? Nesse lavabo aqui a gente vai ter que descer essas duas tubulações. Por que eu escolhi o lavabo, tá? Isso é uma dica para vocês. O lavabo, ele só é utilizado normalmente quando tem visita em casa. A gente não costuma usar o lavabo quando não tem visita, tá? Então, como ele é usado de forma esporádica, o melhor lugar para você colocar uma coisa que vai, de certa forma, vai inferior ao projeto, né? Porque é um canto aqui, não é uma coisa, não é agradável. Então, como a gente sabe que vai inferior ao projeto, então a gente tenta manter num canto que não vá acabar com o arquitetônico, né? Não vá inferior ao arquitetônico. Eu não vou sair passando um tubo por fora aqui da fachada da nossa arquitetura, né? Da fachada frontal ou lateral da arquitetura. Sair com um tubo aqui feião, acabando com a fachada do arquiteto.
Então a gente vem de forma interna aqui procurar algum lugar para estar passando essa tubulação, tá? Nesse caso, o lavabo foi escolhido, tá? Então beleza, a partir desse momento a gente já pode passar o esgoto secundário, né? Eu sei que vai ter um lavatório aqui, né? Então eu já posso trazer essa tubulação aqui do lavatório até a minha caixa sifonada dessa forma aqui, tá? Eu já sei que eu posso fazer isso aqui para trazer essa tubulação, tá? E também eu sei que eu vou precisar do ralo cônico aqui, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer esse ralo cônico vir direto aqui nessa posição, tá? Eu já vou... Tem uma ressalva sobre isso daqui, tá? Mas só que eu já vou... Eu vou entrar um pouco em detalhes quanto a essa questão, tá? Tem gente que não faz isso daqui porque acha que é antinormativo, tá? Ligar duas tubulações, né? Dois periféricos numa tubulação de 40 milímetros, tá? Mas eu já vou explicar para vocês o porquê que eu mantenho os meus traçados dessa forma, tá? Vocês também podem manter sem medo nenhum, tá? Eu vou sair aqui com a tubulação da caixa sifonada e eu vou ligar ela aqui na tubulação aqui de esgoto primário, tá? Eu vou estar ligando ela aqui na tubulação de esgoto primário. Sempre mantendo uma distância aqui mínima para conseguir colocar as conexões depois, tá? Vamos lá. Aqui esse banheiro tá pronto, né? A gente já tá com a passagem do lavatório, já tá com a passagem aqui do ralo, tá com a passagem da caixa sifonada. E agora a gente vai para esse outro banheiro aqui, né? A gente vem aqui com a tubulação do lavabo, né? A gente vai passar a tubulação do lavabo até a caixa sifonada, tá? Vai passar a tubulação da caixa sifonada da seguinte forma. Vai passar a tubulação da caixa sifonada assim. E vai ligar ela aqui na tubulação de esgoto primário, tá? A próxima tubulação que a gente vai ligar vai ser a do ralo cônico, que vai ser ligada da mesma forma, tá? A gente vai ligar dessa forma aqui. Tá? A partir desse momento, a gente já está com o traçado semi-feito, né? Semi-pronto. Eu costumo fazer esse traçado primeiro com linhas. Vou já mostrar o motivo para vocês, tá? Mas é basicamente porque a obra ela acontece de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Vou ter que dar fim nesse esgoto. Então, por conta disso, eu preciso saber onde é que eu estou descendo. Eu já mostrei para vocês que eu quero descer aqui no lavabo que fica aqui embaixo, né? Já mostrei para vocês que eu quero descer aqui. Mas eu preciso dessa marcação lá em cima, né? Porque eu preciso descer essa tubulação lá em cima. Eu vou utilizar o DL aqui. Vou fazer um retangulinho perfeito aqui. Vou estar copiando, tá? Modificar aqui, ó. Copiar bem aqui. Tá aqui, ó. Copiar para a área de transferência aqui, ó. Beleza? E no pavimento superior, eu vou estar colando, tá? Eu vou estar vindo aqui modificar. Eu vou estar colando alinhado com a vista atual. O que ele vai fazer quando eu fizer isso? Ele vai pegar o mesmo alinhamento deste cara aqui e vai espelhar para cima. Então, agora eu sei exatamente a posição que eu quero descer a minha tubulação, tá? Antes eu não sabia. Ele podia estar mais para baixo, ele podia estar mais para cima. Agora a gente já tem exatamente a posição de onde eu quero descer, tá? Antes de começar, porque agora a gente vai efetivamente traçar a tubulação. Antes de começar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, tá? Vocês podem estar me dando esse feedback. Tudo certo aí, pessoal? Por enquanto tudo bem? Certo? Eu não sei se eu estou indo um pouquinho rápido demais. Então se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá? Porque eu não estou conseguindo enxergar vocês, tá? Eu tô com uma tela aqui no AutoCAD e a outra no Revit. Para deixar ela mais dinâmica, né? Então, eu não estou conseguindo ver vocês. Então, se pronunciem. Eu peço que o Joelmerson, se alguém tiver alguma dúvida pelo chat, me avise. E a gente vai seguindo, tá? Eu tô com medo de estar indo um pouquinho rápido. É muita informação. Eu sei que é muita informação. Então, qualquer coisa, tiver alguma dúvida, pode me parar, tá? Agora a gente vai efetivamente começar a colocar tubos, né? Que até agora vocês só estão vendo linhas, né?
Agora a gente vai efetivamente começar a colocar tubos. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, não tem forma fácil, tá, de fazer isso. A gente vai ter que passar os cortes e ir modelando aos pouquinhos, tá? Com o tempo vocês vão pegando velocidade nessa questão. Vamos bem devagar aqui para vocês irem acompanhando junto comigo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é lançar essa tubulação aqui do lavabo, né? Da mesma forma como eu fiz antes, tá? Quando vocês forem lançar uma tubulação, agora eu vou dar um mini tutorial aqui de coisas que vocês têm que prestar atenção na hora de lançar a tubulação. Para lançar, lembrem-se, comando PI ou sistemas tubulação, tá? Eu vou estar utilizando os comandos porque eu já estou acostumado a fazer desta forma, tá? Vocês façam da forma que vocês acharem mais confortável para vocês. Eu acho o teclado uma maneira mais produtiva de ir fazendo as coisas, tá? Tem gente que prefere usar o Revit utilizando aqui o menu, né, o ribbon aqui de cima, tá? Da mesma forma como tem gente que gosta de usar o navegador de projeto de um lado e de outro e manter a visualização aqui no centro, né? Eu já gosto de deixar tudo aqui no lado esquerdo. Isso são preferências de vocês, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o que vai fazer diferença é isso daqui, tá? Vou começar a lançar uma tubulação. Primeira coisa, inclinação. Qual é a inclinação que eu quero no tubo? Nesse caso, vou fazer um vertical. Eu não quero inclinação no tubo, então eu vou manter desativado por enquanto, tá? Inclinação acima. O que significa? Significa que de um ponto A a um ponto B, eu vou estar subindo com essa tubulação. Então, um exemplo para vocês. Eu estou com a inclinação para cima. Eu cliquei no ponto A. Estou arrastando para o ponto B. Significa que a inclinação ela tá nesse sentido, tá? Ela vai para esse sentido aqui, tá? Porque a inclinação é para cima. Então aqui o ponto A, que é o ponto de início e o ponto de fim B, ele vai estar mais alto que o ponto A. Se eu for aqui no corte, vocês conseguem ver isso nitidamente, tá vendo? A inclinação está para cima. Do mesmo caso, ao contrário. Se eu for lançar uma tubulação e tiver com a inclinação para baixo, tá? O ponto A vai ser esse, né? Eu vou fazer da mesma forma como fiz da última vez para não confundir vocês. O ponto A está no mesmo lugar, o ponto B vai estar no mesmo lugar. Só que se vocês forem ver, a inclinação vai estar ao contrário, entendeu? Ela vai estar pro outro lado. Calma aí que eu acho que eu não troquei a inclinação. Ah não, eu troquei sim. Do ponto A até o ponto B ele vai estar ao contrário, tá? Ele vai estar jogando para cá. E se for para cima a inclinação, ele vai estar jogando para lá, tá? Tá vendo? Ele vai estar jogando pro lado oposto, tá? Então é só vocês terem em mente o que vocês querem fazer. Nesse caso, eu vou fazer uma tubulação aqui, primeiramente reta, tá? Então eu não quero inclinação nenhuma. Então eu mantenho a inclinação desativada por enquanto, tá? A outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é com a questão do diâmetro da tubulação, tá? O diâmetro da tubulação ele é normativo, tá? Ele tem norma para isso. Já vou entrar na questão de norma. Por enquanto, para não mexer com a cabeça de vocês, vamos modelar primeiro. Confiem em mim. Eu sei qual é o diâmetro da tubulação. Então confiem em mim se vocês estiverem fazendo junto comigo. E se vocês forem assistir a aula gravada posteriormente, mais um pouquinho para frente da aula, eu vou estar mostrando como é que funciona essa questão da norma para diâmetro de tubulação, tá? Eu vou estar pincelando essa questão. A outra coisa que vocês têm que estar tomando cuidado é com o tubo que vocês estão utilizando, tá? No caso do tubo marrom, vocês vão ver que os diâmetros eles não são iguais aos tubos de esgoto, né? É o tubo de PVC esgoto. Tubinho branco de esgoto que vocês usam, tubo soldável de esgoto, tá? Vocês todos já viram esse tubo. E no caso do marrom soldável é o tubo de água fria, tá? O tubo de água fria ele tem suas próprias bitoses, ele termina aqui em 110. O tubo de esgoto ele vai terminar ali em 200, né? Porque é um tubo de escoamento por gravidade, então a gente precisa ter diâmetros maiores, né? Então vocês têm que ter isso em mente, tá? Não vão fazer, vou projetar um esgoto, esqueci de trocar, tô projetando o esgoto todinho com um tubo marrom. Isso não pode, tá? Isso não pode acontecer. Tomem cuidado, diâmetro, o tipo de tubo também. Mais uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é o tipo de sistema, tá? Por que você tem que tomar cuidado com o tipo de sistema? Porque ele vai afetar a sua apresentação de projeto. Cara, ele vai ler o projeto de vocês, tá? Vocês estão fazendo esse projeto para alguém. Então, o tipo de sistema ele vai definir a cor do tubo de vocês, tá? É a cor para a planta baixa, tá? Não significa que na realidade o tubo vai ter essa cor. É só para fins de projeto, tá? No caso do esgoto secundário, ou melhor, nesse caso eu vou estar utilizando uma tubulação de esgoto secundário. Eu vou estar passando a tubulação aqui, tá?
vou estar quebrando ela em 45 aqui e vou estar passando ela até fazendo o que eu já tinha mostrado para vocês, o que normalmente se faz quando a gente tem uma viga embaixo do lavatório, tá? Nesse caso, vocês viram que eu passei a tubulação de forma bem rápida aqui, né? Mostrando novamente o que eu tinha feito anteriormente, né? E eu vou manter uma inclinação aqui para baixo de 2%, tá? Porque esse último tubo, ele tá aqui no forro, tá? E ele tem que ficar ele tem que ficar 2% ele tem que ter essa inclinação de 2%, tá? Essa inclinação também é de norma, tá? Então, de novo, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa questão de norma, tá? Eu vou manter essa tubulação aqui numa altura qualquer por enquanto, tá? E vocês viram, né, que a tubulação ficou cinza, né? Mas por que ela ficou cinza se o esgoto secundário, vocês viram na legenda que é laranja, né? É porque eu estou passando exatamente um corte no meio do tubo. Então ele está seccionando o tubo no meio e está mostrando cinza. Só que normalmente ele não tem que ficar assim, tá? Ele tem que ficar aqui no meio, né? Tem que ficar no meio do lavatório aqui, tá? Então quando eu deixar ele no meio certinho aqui, quando eu voltar pro corte, ele vai estar laranjinho, bonitinho, do jeito que vocês viram da última vez, tá? Vou estar fazendo o ajuste aqui, tá? Tá fazendo esse ajuste para ele ficar bonitinho aqui na posição correta. Vocês podem usar as setas do teclado para estar movimentando a tubulação, sempre com muito cuidado, tá? Não vão mexer a tubulação indiscriminadamente, porque vocês podem perder essa inclinação. Então tomem cuidado quando vocês forem fazer isso, tá? Eu vou deixar a espera aqui do joelho, tá? Eu vou deixar essa espera aqui embaixo, tá? Esse joelho, ele sempre fica a ponto meia do lavatório, tá? Ponto meia aqui do nível que vocês tiverem, tá? Então daqui pra cá, sempre 60 centímetros, tá? Ah, mas se no projeto eu estiver dizendo que eu quero todos os pontos de lavatório a ponto 50, por algum motivo, a pessoa que mora lá é baixinha, ou então é uma necessidade especial. Aí vocês mantêm o que está no projeto de arquitetura, tá? Isso é uma convenção padrão que normalmente o lavatório fica a ponto 60. Então, se não tiver escrito em lugar nenhum, mantenha a ponto 60 que vai atender, tá? Se tiver escrito na arquitetura que eu quero o ponto do lavatório a tantos centímetros, sigam a arquitetura, tá? Aqui a gente vai ter o tubo a 2%, né? Como eu falei pra vocês, eu já tenho o croquis pronto aqui, né? Eu já tenho a linha passada, então o que eu vou fazer? Esse tubo não é pra estar pra frente, é pra estar aqui pro lado, né? Seguindo o template que a gente... Seguindo o croquis que a gente montou, né? Então eu vou estar passando essa tubulação aqui, ó, e arrastando ela na direção certa que ela tem que ficar, tá? Quando você fizer isso, pode acabar acontecendo da inclinação ela sumir, desaparecer, tá vendo? O tubo anteriormente ele estava inclinado, ó. Ele estava inclinado, tá vendo? Ele estava com 2% aqui, tá? Agora, quando eu fizer isso daqui com o tubo, ele vai simplesmente perder a inclinação dele, ó. Se eu for usar aqui, ó, ele tá nenhuma inclinação, tá vendo? O que aconteceu, Gabriel? Aconteceu que quando você modifica aqui a angulação do tubo, ele vai subindo o tubo aos poucos. Então vamos supor que eu coloquei ele aqui em 135, né? Que é aos 45 daqui para cá, tá? O que vai acontecer? Nesse caso ele perdeu a inclinação porque ele já estava a 100. Mas só que se eu vier daqui para cá em 45 graus, vocês vão ver que ele não vai perder totalmente a inclinação dele, tá? Tá vendo? Ele perdeu parcialmente a inclinação. E se eu virar ele em 90 graus, ele perdeu totalmente a inclinação, tá? Nesse caso não perdeu porque eu fiz parcialmente, tá? Se caso a tubulação de vocês esteja em 0%, é só vocês clicarem na tubulação, vem aqui em inclinação e adicionem manualmente aqui a inclinação de vocês, tá? Vai dar esse aviso, mas não tem problema. Ele só está dizendo que essa conexão aqui, essa tubulação aqui, ela não está conectada em lugar nenhum, tá? Então ele vai dar esse aviso e vocês vão ter a inclinação de vocês de 2% novamente aqui no projeto. Vocês vão seguir aqui com a tubulação, tá? E vão fazer a ligação aqui da caixa sifonada, sempre tomando cuidado, olha só, estava desativado. Fazer o cara lá para baixo, tá? E traçar essa tubulação aqui, tá? Vou estar trazendo ela aqui até a caixa sifonada. Não vou estar ligando ela ainda, tá? Então mantém ela aqui, mas não liga, tá? Não precisa ligar ainda não. Mantém ela aqui, tá? Já vou explicar os motivos do porquê todo esse cuidado, tá? Quando vocês forem passar o ralo cônico, uma dica que eu dou pra vocês, é só vocês clicarem aqui no maisinho, ó, que vai aparecer a opção de criar tubulação. Só que se vocês forem tentar fazer direto aqui a tubulação, ele vai dar um erro. Normalmente ele dá um erro. Por quê? Ó? Ele tá vendo? Ele vai dar esse erro aqui, ó. Nenhuma solução de rota automática é encontrada.
O que está acontecendo? Ele tá, ó, eu vou clicar de novo em criar tubo aqui, ó. O que está acontecendo? Essa elevação intermediária aqui, ela tá muito pequena. Então o tubo ele tá meio que crescendo, nascendo o tubo, né? Muito colado no ralo. Então o que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm que diminuir essa distância aqui para pelo menos uns 30 centímetros, né? Menos 30, porque eu quero para baixo. E agora sim eu vou conseguir lançar essa tubulação sem problemas, tá vendo? O que aconteceu na prática? Deixa eu mostrar o corte aqui para vocês. Vocês não precisam estar abrindo o corte toda hora, tá? Eu estou mostrando porque eu estou ensinando aqui para vocês. O que aconteceu na prática? Antes a tubulação estava acontecendo isso daqui, ó. Ela estava muito dentro aqui. Se eu for jogar lá muito para cima, tá vendo? Vai dar o mesmo erro. O que eu fiz? Eu aumentei essa distância aqui para ele conseguir fazer este caminho. Então vocês vão ver que o Revit ele sempre vai dar esses probleminhas, tá? De novo, eu não vou estar conectando ainda nada, tá? Eu só vou estar passando essas conexões. Não vou estar conectando nada em nada ainda, tá? Porque toda vez que você condiciona uma coisa a outra, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Então, por enquanto, eu não vou condicionar nada a ninguém. Esse ralo é independente, esse lavatório é independente, essa caixa funada é independente, tá? Eu vou sair com a tubulação dela aqui. Também é esgoto secundário, também é 2%, tá? E eu vou ligar ela de forma sem ser, sempre a gente tenta manter um fluxo suave, tá? No esgoto, tá? A gente sempre tenta manter um fluxo suave. Então eu não posso ligar com T direto aqui, né? Eu não posso vir aqui e ligar uma tubulação com T aqui direto, tá? Eu tenho que ligar com um 45, né? Eu vou ligar uma junção aqui e aqui um 45, tá? Para manter um fluxo mais suave da tubulação, tá? A gente vai passar esse vaso sanitário a 1% dessa vez, tá? Porque a tubulação de 100 ela só precisa de ser de 1%. E ela vai ser de esgoto primário, tá? Então vocês tomem cuidado quando vocês forem lançar a tubulação, tá? Troquem aqui para esgoto primário, porque esse esgoto aqui é o fecal, né? Como eu tinha dito para vocês. Ele é de 100, ele é fecal, ele é maior, tá? Tomem muito cuidado de novo aqui, ó. 0,5 centímetros não é o suficiente para fazer a curva, né? Então eu vou puxar aqui o ponto 30, que eu tinha digitado anteriormente. E vou fazer a tubulação aqui, ó. Chegar até onde eu quero, tá? Vou fazer a tubulação chegar até onde eu quero, tá? A inclinação tá correta, tá? Sempre chequem. De vez em quando, esporadicamente ali. Como é que tá a questão da inclinação de vocês, tá? Eu vou dar aqui um tab só para excluir essa linha. E também um tab aqui para excluir. Na verdade, depois eu excluo essas linhas, tá? Uma maneira rápida de excluir as linhas que vocês usaram para fazer o croquis. Selecionar tudo. Filtro aqui embaixo. Marca nenhum. E se tiver linhas aqui, tá? Vocês marcam a linha e apaguem só as linhas, tá? Nesse caso não tem linha nenhuma porque eu já apaguei, né? Apaguei todas as linhas, né? Não tem linha nenhuma aqui. Como eu falei, ainda não estou ligando nada a ninguém, tá? E você tem que tomar cuidado com a questão da luva, tá? A luva no esgoto, ela sempre tem que manter o sentido do fluxo. O fluxo está vindo daqui para lá, tá? Então ele está indo embora para lá. Então a luva tem que seguir sempre esse fluxo, tá? Se ela estiver ao contrário, que é esse caso aqui, a luva está ao contrário, tá? Ela está contra o sentido do fluxo. Você está precisando clicar na peça e vir aqui em inverter sentido da luva, aqui, ó, bem aqui. Quando vocês clicarem, ele inverte para vocês o sentido dessa luva, tá? A mesma coisa, eu lembro de ter visto em outro cantinho aqui, ó. Mesma coisa com esse cara. O sentido do fluxo é este aqui, ó. O sentido do fluxo é este. Ele tá vindo e depois indo para lá, tá? Não é o contrário. Então eu vou pegar aqui e inverter o sentido da luva, tá? A próxima coisa que a gente vai ter que fazer agora sim é condicionar uma tubulação à outra, tá? Para fazer isso, tá? Vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês passem um corte aqui só para vocês entenderem como é que tá a questão da elevação das coisas, tá? Vocês passem um corte aqui para vocês entenderem como é que tá a elevação das coisas. Nesse caso, ó, esse cara aqui, o ideal é que ele não seja um joelho, que ele seja uma curva, tá? De novo, para manter esse fluxo mais suave.
Um joelho, ele é mais, é um fluxo, um joelho é um fluxo menos suave, né? É mais robusto do que uma curva. Então o que, é que vai acontecer? Quando a água de, sei lá, vocês escovaram o dente, a água vai vir aqui, ela vai fazer esse fluxo mais suave aqui com uma curva do que se fosse um joelho, tá? Isso dá muito problema, principalmente em casas de baixo padrão, né? De um padrão mais baixo. Porque não se preocupa com esse tipo de coisa e aí acaba entupindo em algum momento. E aí para desentupir é muito difícil. Por quê? Porque não se preocuparam com essas questões. Provavelmente usaram uma inclinação muito baixa. Então a tubulação não escorre direito, né? Não escoa direito. Então tudo isso afeta a vida da pessoa, né? Muita gente, eu sempre digo isso, que a hidráulica ela é muito subestimada. As pessoas não ligam muito para a questão hidráulica, tá? Do esgoto, da hidráulica. Mas ela dá muita dor de cabeça se não for feita corretamente. Então, vocês têm que tomar esse tipo de providência, tá? Dito isso, agora a gente vai começar a usar umas funções do plugin, tá? Como eu falei pra vocês, esse cara aqui, ele provavelmente, né? Ele vai ser o cara mais alto de todos, né? Tudo vai ser condicionado a este cara, tá? Tudo vai ser condicionado a este cara aqui por enquanto. Então o que que eu vou fazer? Eu vou condicionar este cara a este, utilizando o plugin Microdesk. O que que o plugin Microdesk ele faz? Ele facilita alguns processos. Então eu quero que esse cara aqui fique na mesma angulação deste, né? Na mesma altura deste, para eu conseguir ligar ele aqui de forma automática e ele não bugar. Dessa forma aqui ele vai bugar, tá? Eu só estou mostrando para vocês, ó. Ele não manteve a inclinação de 2% que eu preciso, tá? Eu preciso dessa inclinação de 2%. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa alinhar esses caras todos, né? Como é que eu faço para alinhar esses caras todos? Eu venho aqui no plugin Microdesk e ele tem esse cara aqui, Align Branch, Branch Align LT, né? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar um videozinho aí do que ele vai fazer. Você consegue condicionar uma tubulação a outra. E é o que eu vou fazer, tá? Eu quero que essa tubulação fique no mesmo nível dessa. Então eu vou clicar nessa tubulação que é a minha referência. E depois clicar na tubulação que eu quero que suba. Mas o que eu fiz na prática? Eu condicionei o fluxo aí certinho aqui em 2% certinho, tá? Isso daqui também é uma curva, tá? Curva curta. Eu condicionei direitinho o fluxo aqui. Agora, se eu vier aqui e ligar, ele vai manter os 2% certinho. Por quê? Porque tá tudo condicionado. Então não vai dar problema, tá vendo? 2%, 2%, 2%, tá? Ele vai seguir com 2% até a caixa funcionada, tá? O que vai acontecer aqui agora? Vocês estão vendo que tem uma viga aqui? Essa viga aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma viga aqui? Eu não posso simplesmente... Isso daqui é proposital, tá? Eu não posso simplesmente passar com a tubulação em diagonal aqui, tá? Então, isso foi para mostrar para vocês, porque normalmente, quando a gente começa a fazer traçado, a gente começa a pensar, eu vou fazer o traçado mais econômico sempre, né? Então, o traçado mais econômico seria eu passar direto aqui, né? Só que isso daqui eu fiz para mostrar para vocês, que não acontece a mesma coisa nesse banheiro aqui, né? Vai acontecer nesse. Que a viga não está alinhada com a parede, né? Por conta disso, o que vai acontecer? A tubulação ela vai ficar atravessando a viga de forma longitudinal, né? De forma diagonal, na verdade, né? E eu preciso, se eu for furar essa viga, que nesse caso eu não tenho escolha, tá? Eu vou ter que furar essa viga, olha aqui, ó. O forro tá bem aqui, a viga tá bem aqui. Eu não posso passar essa tubulação abaixo do forro, porque senão a pessoa que tá aqui embaixo, né? Que tá aqui no ambiente aqui embaixo, ela vai começar a ver o tubo aqui em cima. E não é isso que eu quero. O tubo aparente, ele só é aparente, por exemplo, em garagem de prédio. Garagem predial a gente não costuma se preocupar com forro, né? A gente não quer furar essas vigas, então a gente passa amostra, ele passa esses tubos à amostra, né? Não é o caso de uma casa, a gente não quer tubo aparecendo, tá? Por conta disso, a gente vai ter que furar essa viga. Infelizmente, não é o que a gente gosta de fazer, tá? Mas é o que a gente vai precisar fazer. Normalmente, dependendo do arquiteto, né? Ele também pensa um pouco nessa questão, tá? Mas só que, como eu falei para vocês, é um projeto acadêmico. Então a gente vai precisar mudar esse traçado um pouquinho para atender essa viga aqui, tá? Então o que a gente pode fazer? Gabriel, eu já passei todo o croquis. Então eu vou ter que refazer o croquis? Não precisa, tá? O que eu vou fazer aqui, tá? Para passar essa tubulação reta aqui. Eu vou apagar esse joelho, tá?
Eu vou trazer essa tubulação para cá, ó. Trazer essa tubulação para cá. Vou arrumar a inclinação, que ela destruiu, né? A inclinação ficou menor do que deveria, tá? Vou fazer um 45 aqui a 1%, tá? Fazer um 45 aqui a 1%. E vou descer essa tubulação, ela ficar de forma reta aqui nessa viga. E conseguir furar a viga de forma reta aqui, ó. Tá? E eu vou, de novo, fazer... puxar um pouquinho aqui para deixar esse daqui só com tubulação, tá? Para furar essa viga de forma reta, né? De uma forma reta, tá? Esses dois caras estão invertidos, né? Então a gente inverte o sentido da luva, tá? E essa caixa estacionada aqui, o que a gente pode fazer com ela, Gabriel? A gente pode simplesmente, ó, apagar esse cara, selecionar os dois, né? Que eu quero girar tudo de uma vez. Utilizar o rotate, selecionar, colocar o rotate aqui na caixa estacionada e levar a caixa estacionada aqui, ó, para ela ficar de forma reta aqui no projeto, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Percebam que como eu usei o comando rotate, eu não perdi a inclinação, tá? A inclinação só perde se tu mexer a tubulação, tá? Dessa forma aqui. Se tu utilizar o rotate, tu não perde a inclinação, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer da mesma forma, tá? Eu vou ter que vir aqui com a tubulação. Ter que vir aqui com a tubulação aqui de forma reta, para furar ela de forma reta. E eu vou ter que fazer mais um quebradinho aqui, ó. Pra chegar aqui em 45 graus, tá? Por que em 45 graus? De novo, o fluxo do esgoto ele tem que ser suave, ele não pode ser um fluxo abrupto. Então eu não posso simplesmente colocar um T aqui, tá? Isso eu vou estar sempre batendo na tecla, até que vocês gravem isso, tá? Então, eu vou só estar afastando essa tubulação aqui pra gente ter esse gap aqui, né? Na viga. E eu vou fazer essa ligação aqui, né? Posteriormente, tá? Dito tudo isso, a gente pode estar fazendo a ligação da caixa sifonada com a tubulação aqui do esgoto secundário, tá? Vou estar abrindo aqui esse corte. Vou estar olhando como é que está a questão da caixa sifonada, tá? Eu sei que a caixa sifonada está mais alta do que esse tubo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o Align Branch, tá? Aqui o Align Branch. Vou selecionar este cara, né? Vou selecionar o tubo que eu quero de referência. E depois esse tubo aqui que eu quero que seja o coisa. Vocês podem ver que deu um pequeno erro, porque como é um sistema fechado, ele vai dar esse erro, tá? Então o que a gente pode fazer para resolver essa questão, tá? Vocês podem usar direto o Move Connect, tá? Vou estar ensinando outra ferramenta para vocês, tá? Essa aqui, Move Connect, tá? Eu já cadastrei vários dos comandos, né? Eu já cadastrei aqui no teclado, mas eu estou usando aqui em cima só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o processo, tá? O Align Branch TL, como vocês viram, não vai funcionar nesse caso, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar o Move Connect, que é este cara aqui. Como é que ele funciona? Vou estar explicando ele de forma simples aqui. O Move Connect ele vai estar funcionando da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha um periférico aqui, ó. Eu tô com um periférico aqui, tá? Deixa eu só rotacionar ele aqui direitinho. Eu tenho um periférico aqui, né? Eu tenho essa conexão e eu quero ligar ela aqui nesse tubo. O que eu teria que fazer no Revit convencional? Eu teria que clicar no tubo, vir aqui nesse maisinho, tá? E eu teria que arrastar até aparecer uma bolotinha que ela fizesse um encaixe do tubo. E aí eu mexi o tubo, tá vendo? Ele tá conectado agora, ó. Tá conectado. Se eu mexer o tubo, ele mexe o sistema, tá? Antes não estava assim, né? Se eu mexesse... Calma. Deixa eu desconectar ele aqui. Se eu mexer o tubo, se eu mexer a conexão, ele só mexe a conexão, né? Essa daqui está conectada ao sistema, então ele mexe tudo, tá? O que o Move Connect faz? Ele facilita esse processo, tá? Não é toda hora que tu vai conseguir ligar ela facilmente assim, às vezes vai dar problema. Então o Move Connect clica na referência, clica na tubulação que você quer conectar e ele já conecta para ti automaticamente. Evita muita dor de cabeça, tá? O que ele vai fazer também? Se esse tubo aqui ele tivesse numa altura muito discrepante com relação a essa, que é o nosso caso aqui, tá? Ele também faz essa junção, tá? Ele vai fazer essa junção. Então, para isso que serve o Move Connect, tá? Este cara bem aqui, ó. Beleza? A gente também tem o Move Connect Align, tá? O MCA aqui, ó. Eu cadastrei ele como MCA e esse como MCC, tá?
que o Move Connect Align ele vai fazer? Se eu quiser conectar a tubulação e rotacionar ela, vamos supor que eu queira rotacionar essa tubulação e encaixar aqui. Eu vou usar o Move Connect Align, vou clicar nessa tubulação e vou clicar nessa. Ele vai fazer, ó, essa rotação e vai encaixar o tubo certinho pra mim aqui. Qual é o perigo de usar o Align em vez de usar o Move Connect normal? Aqui nessa caixa sonada eu quero que ela fique reta. O tubo tem que ficar inclinado, a caixa tem que ficar reta, tá? Senão depois quando eu for fazer o acabamento da caixa sonada, o acabamento vai ficar penso, né? Ele vai ficar inclinado, não é isso que eu quero. Então, como eu quero que a caixa fique reta, o acabamento e só a tubulação fique inclinado, o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o Move Connect normal. Se eu usar o Move Connect Align, ele vai querer pegar essa inclinação de 2% e aplicar na caixa sonada. Não é isso que eu quero. Então eu vou no Move Connect aqui, clico na minha referência e depois clico na caixa sonada. Ele já ligou as coisas, tá? Ele já ligou a tubulação, tá? Só deixa eu trazer esse cara todinho pra, mais pra esquerda aqui. Deixa eu trazer esse cara um pouquinho mais pra esquerda aqui. Pra ele ficar alinhadinho, bonitinho. Tá bom? Então, eu já alinhei esse cara. Então, se vocês forem ver agora, a caixa sonada ela tá toda no sistema. Ela tá condicionada a este cara. Então, eu tô descendo aqui tudinho, bonitinho. Vindo aqui, chegando na caixa sonada, tá? Outra coisa que eu vou ter que fazer, mas isso eu não vou fazer ainda, tá, pessoal? Isso daí é coisa pro final. Vocês têm que trazer o prolongador da caixa sonada até aqui e ativá-lo, tá? Vocês vêm aqui no caso e ativem o prolongador, tá? Para ativar a caixa sonada direitinho. Eu gosto de fazer isso no final porque vocês já vão ver que eu vou ter que passar uma ventilação aqui, tá? Como eu vou ter que passar uma ventilação aqui, eu vou precisar estar abaixando esse cara um pouquinho mais. Então eu não vou estar corrigindo essa caixa sonada por enquanto. Eu vou estar mantendo ela nessa posição aqui, tá? E eu não vou estar conectando esses dois ainda, tá? Vocês já vão ver o motivo, tá? Basicamente é porque eu tenho que entender mais ou menos como é que vai funcionar essa furação. Como eu ainda não defini essas alturas de furo, eu prefiro não conectar esses dois caras, tá? Então a única coisa que eu vou fazer é transformar este cara aqui de joelho para curva, tá? Isso é um joelho, só que isso daqui tem que ser uma curva curta de 100, tá? Calma aí, curva curta. Isso daqui tem que ser uma curva curta de 100, tá? E essa distância aqui, ela vai ser variável, né? Ela vai ser variável. Ainda não condicionei essa distância, tá? Agora a gente pode passar para o próximo banheiro, tá? Só que antes de ir para o próximo banheiro, eu queria só fazer um adendo nessa questão da norma, tá? Por que essa tubulação é de 40%? Por que essa inclinação é de 2%? Então eu deixei aqui algumas normas aqui, né? Alguma parte aqui de esgotos de drenagem, algumas tabelinhas para estar explicando isso para vocês, tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui rapidinho, porque minha boca tá seca. Tá? O que acontece? Quando você vai dimensionar a tubulação, tá? Você vai ter uma coisa que chama unidade Hunter, tá? Isso é uma maneira de calcular, na verdade, de estimar quanto de esgoto é produzido em cada aparelho, tá? Então, se vocês forem ver uma bacia sanitária, ele vai produzir 6 unidades de esgoto, tá? Isso é um número, né, que é uma maneira, né, que foi criada há muito tempo atrás. É um modelo já antigo e renomado de cálculo que é utilizado pela ABNT, né, pela NBR, quer dizer, para fazer esses cálculos todos, né? Então, o modelo da NBR de fazer esse cálculo de esgoto é esse, tá? Com unidades Hunter. Então, toda vez que eu estiver falando de unidades Hunter aqui, eu estou falando de unidades de contribuição de esgoto. Então, vocês têm que entender que é intuitivo. Um lavatório, ele vai ter uma quantidade de contribuição muito menor do que uma bacia sanitária, correto? E isso se reflete aqui na norma. A bacia sanitária são 6 unidades, tá? E se vocês forem aqui em lavatório, vocês vão ver que o residencial é só uma unidade Hunter. Então, para vocês verem a discrepância, né? Uma bacia sanitária ela vai produzir muito mais unidades de esgoto do que um lavatório, tá? E a quantidade de unidades Hunter, ela vai definir quanto pode ser, o quanto você pode passar naquela tubulação, né? Então, eu acho que eu não coloquei aqui nessa. Ah, coloquei assim, aqui sim, ó.
O diâmetro nominal do tubo, não, isso daqui é malete de ventilação, tá? Tem uma outra tabelinha que eu esqueci de colocar aqui, que é a tabelinha que mostra quantas unidades de Hunter, no máximo um tubo de 40 suporta, um tubo de 50 suporta, um tubo de 75 e assim por diante, tá? Essa daqui é para tubo de queda, tá? Não tem nada a ver com o tubo de esgoto, tá? O tubo que vem nessa orientação aqui de planta, né? O tubo de queda é o tubo que vai descer aqui, tá? Os dois tubos que vão descer aqui são tubos de queda. Não é o caso deste tubo aqui, deste tubo aqui, deste tubo aqui. Esses daqui são subcoletores, né? E esses subcoletores e coletores aqui, eles fazem referência a tubos de queda que desceram, né, na vertical e agora voltaram à posição de planta, né? Eles fizeram isso daqui, né? Eu desci com esse tubo, por exemplo. Eu desci com essa tubulação aqui, ó. Eu vou descer com essa tubulação aqui, né? E depois lá no térreo, no fundo do térreo, eu vou estar passando essa tubulação de novo aqui nessa orientação aqui, né? Ele está na vertical aqui, ele vai para horizontal de novo, tá? Quando ele chegar aqui nessa posição, este cara aqui não é mais um coletor, não é mais um tubo de queda, ele é um subcoletor, tá? Isso tudo é normativo, tá? Por que eu falei que tem muita gente que não gosta de fazer isso daqui que eu fiz, tá? Ligar um ralo cônico e um lavatório na mesma tubulação, né, de 40 milímetros. Porque se vocês forem ver na norma, dependendo do local que vocês forem fazer isso, tá? Se for no vestiário, isso daqui pode não se aplicar, tá? Porque a unidade de Hunter de um lavatório de vestiário é maior do que um residencial. Aqui é só uma unidade de Hunter, só uma unidade de Hunter. O tubo de 40 ele aguenta, se eu não me engano, até 2 ou 3 unidades de Hunter. Então tá tudo bem, tá? Vocês podem fazer isso daqui, podem colocar o ralo cônico e o lavatório no mesmo tubo de 40. E a inclinação da tubulação também ela é definida por norma, tá? Se a tubulação for até 50 milímetros, você obrigatoriamente tem que usar 2%, tá? Obrigatoriamente. Gabriel, eu tô numa situação de um prédio que eu tô fazendo e tá muito apertado, eu não vou conseguir usar 2%, tá? Não vou conseguir. Então o que eu posso fazer nesse caso, tá? Eu posso estar utilizando 1% só na tubulação de 50, tá? Tubulação de 40, não recomendo em hipótese alguma vocês usarem tubo de 1% de inclinação. Nessa tubulação aqui da caixa sifonada, eu até diria, nesse caso aqui, para você ganhar um pouquinho de altura, você pode estar utilizando 1% aqui nessa tubulação, tá? Mas em outra situação, por exemplo, aqui no térreo, né, que vai ter a pia aqui, né, eu vou estar optando por utilizar 2%, mesmo que seja uma tubulação única, né? É só uma pia, mas essa pia é esgoto de gordura, né? Um esgoto gorduroso. E esgoto gorduroso dá muito problema. Então, nesses casos, infelizmente, não tem o que fazer. Vai ter que ser 2%, tá? Então, vocês têm que tomar todo esse cuidado. Agora, voltando à modelagem, né? Agora que vocês já entenderam um pouquinho dessa questão de norma, recomendo vocês darem uma olhadinha na 8160, tá? A norma de esgoto é a 8160. Então, vocês deem uma olhadinha lá na 8160. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco nessa questão. Se não quiserem, sigam essas minhas recomendações, tá? Utilizar tubo de 40 com 2%, chegando na caixa sifonada, tá? Não ligar muitas coisas nesse tubo de 40, vamos supor que fossem 3 lavatórios aqui, tá? Saia com um tubo de 40 separado para um lavatório e com outro tubo de 40 separado para um outro lavatório e ligue na caixa sifonada aqui, tá? Se fossem 2 ou 3 lavatórios, tá? Então tudo isso são recomendações que eu faço para vocês não terem problema no futuro, se por algum acaso vocês forem projetar um hidráulico, tá? Agora eu vou estar modelando o outro banheiro de uma forma um pouco mais rápida, tá? Eu já preparei aqui alguns grupos, né? Eu não fiz o teste desses grupos ainda, mas eu imagino que eles vão funcionar de forma correta, né? O que são esses grupos aqui embaixo, tá? Eles são feitos para facilitar um pouco a nossa vida, tá? Porque o que vai acontecer? Tem muitas coisas aqui que elas se repetem, tá? Muitas coisas aqui que elas vão se repetir. Então o que eu fiz? Eu já compilei para vocês algumas coisinhas. Então eu preciso desse lavatório aqui. Eu vou puxar esse lavatório aqui, ó, e vou jogar ele aqui, tá? Olha, o sifão aqui que tinha falado que estava descarregado, ele apareceu aqui. Eu não sei porque ele tinha sumido na listagem, tá? É esse cara aqui que eu tava falando.
Toda vez que vocês jogarem o grupo aqui, ó, vocês vão aqui embaixo, aqui, ó, no navegador de projeto, lá embaixo vai ter aqui grupos, tá? Detalhe e modelo. Os grupos que eu programei aqui pra vocês são só grupos de modelo, tá? Então você vem aqui, ó, lavatório com joelho de 45, que é essa quebradinha que a gente fez aqui, tá? Eu vou estar arrastando ele pra cá, ó. Clica e arrasta, ele vai estar aparecendo aqui, tá? Eu vou clicar nele, vou arrastar para onde eu quero mais ou menos, tá? Vou estar fazendo essa configuração aqui de arrasto, né? Pra tá alinhando ele bonitinho. Vou estar desagrupando ele, tá? Desagrupem sempre. Vou estar fazendo os alinhamentos, né? Aí eu tenho que alinhar sempre aqui pela face da parede, tá? Então eu vou alinhar aqui pela face da parede aqui. Eu vou alinhar esse cara aqui pela face da parede. Vou alinhar esse cara aqui, que é o sifão, com a boca aqui do lavatório, tá? Aí vamos... o sifão ele não tava aparecendo, agora ele passou a aparecer, né? Uma coisa esquisita, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele aqui e jogar ele aqui no outro, né? Que não tem, né? O sifão. Eu vou estar puxando a tubulação aqui, né? E vou estar jogando o sifão aqui. Como é que eu vou fazer para jogar esse sifão? De novo, o Move Connect ajudando aí, tá? Em vez de estar perdendo tempo, puxando, eu só venho aqui, Move Connect, referência, o que eu quero, né? Referência, o que eu quero mexer. Já está conectado direitinho. Agora é só usar o Align, né? Para trazer o negócio para a parede certinho, tá? E aqui é a mesma coisa, tá alinhando com o meiozinho certinho aqui, tá? Agora, se vocês forem ver, essa tubulação ela já está, esse lavatório já está configurado certinho para ficar a 60, tá, do piso. Então vocês vão ver que ele está a 60 direitinho do piso. Só isso daqui que vocês vão ter que arrumar, tá? Porque esse daqui realmente não tem como. Tá fazendo de forma automática, tá? Isso é para tentar dar uma produtividade maior para vocês, tá? Isso daqui vai ter que ser na mão, vai ter que ser na paciência. Isso daqui a gente abaixa, tá? Sempre tomando cuidado que isso daqui não é joelho, isso daqui é uma curva. E alinhando aqui a curva no local corretinho, tá? Eu vou estar fechando essa norma aqui, tá? E o ralo cônico, como ele é bem simples de estar passando, tá? Eu só vou estar alinhando essa tubulação aqui, ó. Passando de volta aqui. Eu tô indo um pouquinho mais rápido, porque a gente já tá com o tempo meio curtinho. E depois vocês podem assistir a aula novamente, né? E acompanhando o traçado, tá? Eu não vou estar repetindo de novo as coisas que eu já comentei aqui, tá? Eu vou estar alinhando esse cara. Vocês percebem que eu já tenho um pouquinho mais de velocidade nessa questão, porque eu já trabalhei um tempinho com isso, um tempinho considerável, tá? Eu vou estar passando essa tubulação aqui de 50, tá? Tubulação para baixo, 2%, 50. Vem aqui, 45 graus sempre. Vou estar apagando essa linha aqui, esse alinhamento. Vou estar passando o ralo cônico aqui para baixo, né? Criar a tubulação para baixo. Ele já vai trocar para 40, porque ele vai pegar a referência do próprio ralo cônico, ó, saída 40 milímetros. Então se eu clicar aqui e clicar em criar tubo, ele já vai trazer para 40. Só que a questão da inclinação ele não vai ajustar para você, então você tem que fazer isso manualmente, tá? Vou estar fazendo o mesmo esquema aqui para fazer o ralo cônico ficar no alinhamento correto, tá? Vou estar usando o HH só para trocar isso daqui para uma curva de forma mais rápida, sem ter que ficar abrindo o corte. Troquei para curva. Vou estar usando o Align Branch, o LT, né? Para alinhar o ralo cônico, tá? Vou estar ligando ele aqui a 2% bonitinho. Vou estar passando essa tubulação aqui de esgoto, tá? A 1%. Esgoto primário, tomem cuidado com isso. Eu sempre esqueço, mas é só vocês tomarem esse cuidadinho, tá? Aqui é menos ponto 30, sempre funciona com menos ponto 30, então por isso que eu uso sempre menos ponto 30. Vou deixar ela aqui só para apagar essa linha logo, para ela não ficar mexendo o saco, tá? E vou estar trazendo a tubulação até aqui, né? Até onde eu quero que ela fique, né? Trazer ela para cá.
trazer ela pra cá pra conseguir descer ela, tá? Beleza? Agora sim, a gente pode isso daqui ele tem que ficar um pouquinho afastado pra gente conseguir ligar ele aqui depois com uma junção, tá? A gente vai ligar isso daqui direto com uma junção. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que ligar essa caixa sonada aqui, né? De novo, Move Connect. Não usem o Move Connect Align, usem o Move Connect normal, tá? Toda vez que vocês forem, ó, esse tubo aqui, esse joelho tem que ficar invertido, tá? Inverter o sentido da luva. Toda vez que vocês forem fazer esse Move Connect, sempre façam um normal, nunca façam um Align. E toda vez que vocês forem mexer a caixa sonada, sempre selecionem tudo e mexam de uma vez, tá? Senão vocês vão bugar a caixa sonada, tá? Vocês podem bugar a caixa sonada. Eu vou estar trazendo ela um pouquinho mais pra cá, pra conseguir fazer essa ligação aqui na junção, tá? Um pouco mais tranquilo, tá? Fazer essa ligação aqui no tubo de esgoto primário, tá? Agora, tendo feito tudo isso, a gente pode fazer os alinhamentos, né? O que eu vou fazer aqui? Como esse tubo de 100 aqui é o maior, a gente vai ter que fazer um furo, né, nessa viga. O que eu vou fazer? Eu vou tentar alinhar ele mais ou menos aqui no meio da viga. Por que isso, Gabriel? Porque vocês lembram, né, que a viga, normalmente, a linha neutra dela está sempre no meio aqui. Se vocês não aprenderam isso, vocês vão aprender. A linha neutra da viga é sempre aqui nessa região, tá? Se vocês vierem muito para baixo, tem a ferragem aqui, né, na parte de baixo da viga. E se vocês vierem muito para cima, tem a laje. Então vocês só conseguiriam ir, por exemplo, até aqui, tá? E nem até aqui vocês conseguiriam ir, tá? Porque tem a questão também da curva, tá? A curva ela tá entrando muito na laje aqui, não pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar ela aqui mais ou menos no meio da viga, porque fica na linha neutra e a gente fura com o mínimo de risco, né, para o nosso sistema estrutural, tá? Vocês vão marcar essa distância aqui, tá? E vocês já sabem que vocês vão ter um furo aí mais ou menos de 25 centímetros, né? Essa viga aqui ela tem 50. Cadê? Ela tem 50, né? 50 essa viga. Mais ou menos ali nos 25 centímetros, tá? Como vocês fixaram essa tubulação aqui por essa viga, esse cara aqui vai ficar um furo um pouquinho mais alto, tá? Se vocês forem ver, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar uma junção aqui, né? Como eu vou ter que passar uma junção aqui, eu vou ter que alinhar esse cara. Para alinhar esse cara, a gente vai usar de novo o Move Connect, o Move Connect normal. A gente clica na referência e clica no que a gente quer alinhar, tá? Alinhamos o tubo, vocês vão ver aqui que agora vocês vão conseguir ligar esses dois. Vocês vão conseguir ligar esses dois. Eu vou pegar e puxar ele e criar a junção aqui, tá? Que eu preciso criar. Ele vai pensar um pouco e vai colocar a junção. Ó, ele deu um pequeno erro porque ele não alinhou direito, tá? Vocês têm que usar de novo o Move Connect e alinhar ele para ele ficar direitinho aqui 1%. Aqui é 2%. E aqui é 1%. Vocês alinhem direitinho aqui e usem o Move Connect, tá? Agora sim, deu tudo certo, né? Ele pode ficar 1.9999, mas isso é quase 2%, então tá tudo bem, tá? Não tem problema. Agora a gente conseguiu ligar essa tubulação. Só que se vocês forem ver aqui, essa viga aqui, ela não vai ser furada exatamente nos 25, tá vendo? Ela tá bem mais alta. Ela tá bem mais alta. Por que isso tá acontecendo? Porque eu fixei pelo tubo de esgoto, né? Por isso que tá acontecendo isso. Eu não posso furar esse cara tão alto. Então, com o bom senso, eu não vou conseguir furar exatamente aqui no meio. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abaixar todo o sistema um pouquinho. Então, eu vou ter que selecionar todo o sistema. Para selecionar o sistema inteiro, é só dar um tab, 3 tabs para selecionar o sistema inteiro, tá? Vocês são obrigados a fazer dessa forma, tá? E vocês vão abaixar um pouquinho esse cara, tá? Abaixa um pouco aí para ficar satisfatório, tá? Essa questão do furo aqui, tá? Infelizmente, não vai ter como fazer uma furação ideal, tá? Isso daqui vai ter que ficar assim um pouquinho alto, porque a gente não tem muito forro para trabalhar, né? E vai ter que ser assim, né? A furação não vai conseguir ser a ideal, tá? Então vocês vão ter que furar um pouco mais abaixo aqui.
E pro outro lado a mesma coisa, tá? Nesse caso do outro lado a gente nem precisa se preocupar com isso porque não vai ter viga. Então a gente pode fazer o alinhamento aqui, né? Desce aqui troca isso daqui pra curva, tá? Isso daqui é um joelho, mas troca pra curva. E você vai ter que alinhar a caixa esfanada aqui. Mas aí como não tem furação, eu posso alinhar essa curva aqui até o fundo da laje aqui. E eu posso alinhar todo esse sistema aqui no... Posso alinhar todo esse sistema por esse cara, né? Então eu vou estar usando o Move Connect, não, o Align Branch. E vou estar selecionando a minha referência e o tubo que eu quero alinhar. Vou estar ligando aqui com uma junção. Tá? Ficou um pouquinho a mais de 2%, mas não tem problema, tá tudo certo, tá? Essa tubulação aqui eu vou ter que trazer ela um pouquinho mais pra frente, tá? Pra ela sair ali da caixa esfanada. Vocês vão ver que ela vai começar a entrar aqui, né? Só que é necessário, tá? O que vocês podem fazer aqui? Vocês podem tirar essa luva, tá? Ligação em conexão, ó, para tirar a luva. E vocês juntam a junção bem rente aqui à curva, tá? Por que isso, Gabriel? Na realidade, o que vai acontecer? Essa luva aqui é uma peça que ela cria uma bolsa, né? Ela vai criar uma bolsa onde não existe, né? Essa junção aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A peça da junção, ela normalmente ela é só isso, ó. Ela é só isso. Ela é só isso a peça da junção. Ela é assim, dessa forma aqui. Na vida real, se vocês comprarem uma junção, ela vai vir assim, tá? E ela tem essa peça aqui, ó, que é uma luva. Deixa eu procurar ela aqui, só pra mostrar pra vocês. É uma luva simples. Aqui, ó. Não usar, então não usem, tá? É essa luva aqui. Essa luva aqui, só que lógico, de 100, né? É uma luva de 100, tá? Essa luva, ela encaixa aqui. O que ela faz? Ela cria uma bolsa para essa junção que não tem uma bolsa. Então, é basicamente isso que vocês vão fazer. Então, essa peça aqui não é uma, são duas peças em uma, tá? Esse cara, a mesma coisa. Só que o que acontece na prática? Ou o cara, ele vai colocar a luva, né? E ele vai encaixar uma tubulação na luva, tá? Ou se ele vier com outra conexão, ele vai fazer, ele vai encaixar essa tubulação na conexão, né? E vai deixar essa conexão como um gap ali, uma distância mínima entre uma e outra, tá? Então, se vocês quiserem tirar essa luva e colocar esse cara diretamente na ponta da junção, vocês vão ter que... deixa eu apagar essa luva aqui. Vocês vão ter que colocar ela bem rente aqui, porque o cara vai ter que colar isso daqui na vida real. Ele não pode colar isso daqui se isso daqui estiver muito afastado. Ele não vai ter um ponto de colagem aqui muito bom, tá? Então, das duas umas, ou vocês encaixam bem aqui, ou vocês colocam a luva e façam e deixem essa tubulação aqui de espera, tá? Vocês têm essas duas opções. Vocês não podem fazer, por exemplo, deixar essa tubulação aqui afastada um pouquinho, fazer essa junção chegar um pouco mais aqui. Ou ela vai todo para dentro, ou vocês trazem ela para fora e coloquem uma luva aqui, tá? Se vocês não fizerem isso, vocês vão estar projetando uma coisa que é inexequível, tá? Vocês não vão conseguir executar uma conexão na outra de forma que ela não fique totalmente encaixada, tá? Voltando aqui pro projeto, né? Basicamente a gente terminou esses dois banheiros, né? Esses dois banheiros já estão finalizados. A única coisa que falta é a ventilação, tá? A ventilação, vocês vão estar vindo aqui de novo nas normas de esgoto aqui, ó. Vocês vão estar vendo aqui, a ventilação vai ser de novo aquele ramal que eu falei para escoar esses gases, né? Que vão estar saindo do esgoto, né? O fedor basicamente do esgoto. O que vai acontecer? Cada diâmetro nominal de tubo ele vai ser correspondente a um número de unidades de contribuição Hunter máximas para aquele diâmetro, tá? E o comprimento e o diâmetro nominal mínimo do tubo de ventilação, tá? Esse daqui é o tubo de ventilação. Esse daqui é o tubo que você vai usar de referência. A gente sempre ventila aqui, né, no caso na caixa esfanada, ou então a gente ventila, a gente nunca vai ventilar aqui no esgoto primário, tá? A gente sempre vai ventilar aqui na caixa esfanada, tá? E a gente vai ter que subir essa tubulação, tá? Então, levando isso em consideração, o que vocês vão ter que fazer vai ser fazer um traçado, né, de uma ventilação
que vai chegar nos dois tubos, né? Que vai chegar nesses dois tubos e que vai ventilar esses dois tubos de esgoto que vocês têm, tá? Então a primeira que eu vou fazer aqui é desse banheiro aqui, tá? Eu vou estar passando um tubo, né? E qual é o diâmetro desse tubo, Gabriel? O ramal, né? O esgoto que está passando aqui é de 50, tá? Então eu vou vir aqui, ó, tubo de 50, tá aqui. Número de unidades de contribuição que eu tenho aqui vai ser os da bacia, tá? Porque o esgoto da bacia vai querer voltar, o gás do esgoto da bacia vai querer voltar por aqui e subir. Os gases dessa bacia sanitária vão querer voltar por aqui e subir, tá? Então, por conta disso, vocês têm que considerar este vaso e este lavatório, tá? Então, vocês vão considerar 6 mais 1, 7 unidades de Hunter. O diâmetro nominal do tubo de 50, tá aqui, ó. Ele aguenta até 46 unidades de Hunter, tá? Na verdade, até 61, né? Porque nem chegamos a 12, né? Então, é muita unidade de Hunter para um tubinho de 50, né? Então, tá tudo bem. Desculpa. 12 unidades de Hunter para 61 metros. Desculpem, gente. Então, tá tudo bem, né? Vocês vão conseguir, com um tubo de 50, atender esses dois banheiros e até o lavabo lá de baixo se vocês quiserem, tá? Então vocês podem estar utilizando um tubo de 50 aqui, tá? A ventilação ela não precisa ter inclinação, tá? Isso é uma maneira de vocês conseguirem ganhar espaço no forro. A ventilação ela não precisa de inclinação, porque é gás não precisa de inclinação. Porém, a ventilação ela tem que estar mais alta que todos os outros tubos, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Quando vocês forem fazer a ventilação, esse sistema aqui, ó, ventilação sanitária, ela tem que estar mais alta do que todo mundo, tá? Então eu vou jogar aqui um 0.05 menos 0.05 aqui. Cadê? Só para deixar essa espera aqui, né? Que eu vou ligar ela direto aqui, tá? Eu vou estar ligando essa ventilação direto aqui. E também vou estar ligando ela na outra tubulação aqui, tá? Como eu falei, não precisa de inclinação, tá? Eu vou estar ligando ela por aqui. O que eu posso estar fazendo aqui, né? Eu posso estar tanto vindo aqui por trás e ligar ela por aqui, ou eu poderia fazer o seguinte: eu poderia trazer este cara um pouco mais para cá, né? Trazer essa ventilação por aqui, ó. Trazer ela por aqui e por aqui, né? Por aqui e por aqui. Só que vocês vão ver que eu vou ter que fazer ela chegando dessa forma aqui, tá? Ou eu poderia, né, vir com ela por aqui, quebrar aqui em 45, né, para não passar nessa tubulação. Vim aqui e quebrar para cá, tá? Como esse cara aqui é um pouco mais econômico do que este cara aqui, né? Na verdade, esse cara aqui é mais econômico, eu vou manter este cara aqui, tá? No meu croquis tá esse, mas eu vou manter esse daqui porque ele é um pouco mais econômico, tá? Vou estar mantendo ele aqui, tá? E pro outro lado, eu só preciso estar... Desculpem. Pro outro lado, eu só preciso estar vindo aqui, trazendo essa tubulação e encaixando ela aqui nesse tubo, né? Eu vou encaixar ela diretamente com o T aqui, tá? Essa ventilação ela sempre tem que estar mais alta do que todo mundo, tá? Então, o que eu vou fazer para manter ela mais alta? Eu vou estar utilizando um T, né, inclinado, diretamente ligado nele aqui, nessa tubulação, né? Então, ó, lembrem-se, o sentido do fluxo, dessa vez, o gás ele vai querer vir aqui, ele vai subir aqui, tá? Aqui a gente vai ter que fazer uma coluna de ventilação. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou criar essa tubulação. Ele não vai funcionar dessa forma, tá? Mas, na verdade, eu preciso de um corte nessa orientação aqui, né? Que eu vou pegar bem na parede aqui, ó. E vou estar subindo um T, tá? Esse T ele tem que ir até a cobertura. Esse T ele tem que ultrapassar a cobertura, tá? Ele tem que ultrapassar a cobertura e ele tem que ficar aqui, tá? E aqui a gente põe um chapéuzinho, né? Que é o terminal de ventilação. O terminal de ventilação é uma conexão, tá? PF, prato feito. Vem aqui em conexões,
procurem terminal de ventilação. Tá aqui, ó, terminal de ventilação. Podem encaixar ele aqui, tá? De novo, vocês podem usar o Move Connect Align, tá? Pra estar conectando esse cara, tá? Deixem ele aqui por enquanto, tá? Depois eu ainda preciso conversar um pouquinho sobre essa questão do chapéuzinho. Mas isso quando a gente for fazer o processo de drenagem, que a gente vai mexer na cobertura, e aí por isso eu vou deixar pra falar dessa ventilação, né? Desse chapéuzinho quando a gente for pra drenagem, tá? Então por enquanto deixa o chapéuzinho lá esperando, depois a gente vai voltar nele, tá? A gente vai fazer essa ligação aqui, tá? Pra fazer essa ligação de forma rápida, né? A gente pode clicar aqui em alterar a inclinação e ligar o tubo direto, tá? Ele vai fazer um T inclinado, só que ele está muito inclinado. No que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir com um corte aqui, ó. Vai ter que vir com um corte. Ó, ele está muito inclinado, mas é justamente porque ele não está na posição correta, tá? Ele tinha que estar aqui embaixo, ele tinha que estar nessa posição aqui, tá? Eu imagino que agora vai funcionar da maneira como a gente gostaria, tá? Ele tem que ficar um pouquinho mais alto, tá? Ele não precisa estar muito mais alto. Ele só precisa estar um pouco acima das outras duas. Então eu só vou pegar aqui, ó. O que vai acontecer? Se eu clicar em adicionar vertical, ele vai querer fazer isso daqui com um tubo. Tá? Eu vou abrir um corte aqui. Se eu clicar em adicionar vertical, ele vai querer fazer isso daqui, ó. Ele vai querer fazer a ligação reta e depois ele vai querer jogar um joelho aqui para baixo. Se eu pedir para ele trocar a inclinação, quando eu clicar no tubo aqui, ó. Se eu pedir para ele alterar a inclinação, o que ele vai fazer? Ele vai tentar abaixar este cara aqui e encaixar ele direto aqui. Então, por conta disso, eu quero manter uma inclinação mínima aqui, né, para não ficar muito inclinado e ficar inexequível. Eu vou baixar bastante aqui, só para ficar numa inclinação satisfatória, tá? Eu vou vir aqui e vou conectar ele direto aqui com o alterar a inclinação. Não é esse aqui, é esse cara aqui. Vou estar colocando ele aqui, tá? Opa, eu acho que eu subi demais, né? Vou ter que subir, desci demais, vou ter que subir lá um pouquinho aqui. Imagino que agora vai funcionar direitinho. Opa, peraí, rapidinho. Tem que conectar lá direitinho aqui, tá? Ó, ela tá bugando, tá? Nesse caso, o que vocês podem fazer? Vocês podem desconectar, né? Tem o comando aqui, ó, desconnect. Vocês podem desconectar essa conexão dessa tubulação e trazer só a tubulação primeiro, tá? Ó, ele vai conectar, tá vendo? Tá em 14%, ainda tá muito alto. Então a gente tem que voltar aqui. A gente tem que vir aqui e tem que abaixar esse cara, tá? Eu vou abaixar bem, que é pra ele não dar o problema, tá? E eu vou estar ligando ele aqui. Imagino que agora ele vai funcionar. Não tá funcionando ainda. Vou abaixar ele mais ainda. Lembre-se que isso é normal, tá? Às vezes ele vai dar uns gargalos. Tá vendo? Ele não tá funcionando de jeito nenhum. Vou estar desconectando ele aqui, tá? Desconect. Vou estar desconectando ele aqui. Vou estar tentando conectar ele aqui direto. Desconectar direto. Ó, ele funcionou aqui, ele tá com 1,30. Vou estar conectando desse outro lado da mesma forma, tá? Vou estar vindo aqui e tentando conectar ele de forma direta. Ele pode dar algum bug. Ó, ele colocou 10% de inclinação. Nesse caso não tem problema, porque como são duas conexões, eu consigo fazer esse balanço, né? Então eu vou manter assim, tá? Nesse lado aqui eu vou manter assim. Lembrando, sentido do fluxo, esse T aqui, ó, o sentido do fluxo dele é esse, tá? A ventilação não importa, tá? Eu costumo deixar sempre para onde a ventilação tá indo, tá? Inverter o sentido da luva aqui, porque a ventilação ela vai vir daqui para cá, né? Só que a ventilação lá não importa, tá? O diâmetro que vocês tiverem, a orientação da luva não importa para a ventilação, tá? E aqui a gente manteve os 1,80%, né? E agora é só fazer o Move Connect de novo aqui, o Move Connect para conectar esses dois, né? E manter eles conectados, tá? E basicamente a gente conseguiu finalizar esses dois banheiros. A única coisa que a gente precisa fazer é descer esse cara, tá? Descer esses dois caras. Uma maneira fácil de fazer isso é clicando aqui em criar tubo e puxando esse cara aqui para tipo menos 1 aqui, menos 1 ou menos 2, tá? E aí eu trago esse tubo mais pra cá aqui, ó. Opa! Tomem sempre cuidado com essa questão aqui
do adicional vertical, tá? Que ele não estava funcionando de forma correta. Então, vocês vão aqui, coloquem menos de 2%. E ele vai conseguir colocar aqui a tubulação, tá? Ó, ele já criou aqui o tubo de queda, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse tubo de queda aqui para esse cara. E eu vou estar usando mais um comandinho, tá? Além do align, para conseguir alinhar esses dois tubos, vou estar usando o trim. O trim aqui é o aparar, né? Do CAD, né? O trim, o estender e aparar. Aqui ele é o aparar estender para o canto. Então, basicamente, ele funciona como o fillet do CAD, tá? Então, o trim aqui para o Revit é igual ao fillet do CAD. Então, eu vou vir aqui, conectei os dois tubos, tá? Então, agora eu já tenho os dois tubos de queda, tá? Aí, numa próxima aula, a gente vai estar realizando o esgoto do pavimento de baixo, tá? E basicamente, o que eu posso deixar para vocês, né? Por enquanto. Tentem realizar a confecção aqui desse lavabo, né? Tentem realizar algum traçado para ele, tá? É muito importante que vocês tentem. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim, eu tô lá no grupo também de vocês. Se vocês quiserem mandar mensagem, podem mandar. Perguntar, Gabriel, o que você acha desse traçado aqui, tá? Se vocês quiserem, tá? Não tô obrigando ninguém. Na próxima aula a gente vai estar fazendo esse lavabo, vai estar fazendo essa pia, vai estar fazendo um tanquezinho aqui e vai estar fazendo o esgoto externo, né? Vai estar fazendo a parte externa do esgoto, tá? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora, calem-se para sempre, né? Já são 9h30. Imagino que tenha bastante gente cansada aí, é bastante informação, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Fico à disposição de vocês. Tudo certo, pessoal? É muita coisa mesmo. Eu sei que é muita coisa. É um pouco complicado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer uma, vocês podem me perguntar, tá? Tentem fazer, que quando vocês tentarem fazer, vão surgir algumas dúvidas, tá? E aí vocês me acionem, tá? Amanhã a gente vai ter aula de novo, tá? Para fazer essa questão aqui da finalização do esgoto. Então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, vamos estar encerrando a aula de hoje por aqui, tá? Lembrem de salvar o projeto de vocês, quando vocês terminarem de mexer, né? Eu recomendo vocês a salvarem de 15 em 15 minutos, para não correr o risco de perder o que vocês já fizeram, tá? Então, tentem fazer na casa de vocês aí, e na próxima aula a gente se vê, tá? Tudo certo? Então, dito isso, boa noite para vocês, e encerramos a aula de hoje.